O que te prende não é o que você vê, mas o que você insiste em segurar por dentro. O apego emocional é como um peso invisível. Ele drena sua energia, limita seus passos e apaga sua força. Hoje, vamos entender por que desapegar é a chave para se tornar invencível. Não porque nos tornamos frios ou indiferentes, mas porque encontramos um poder maior dentro de nós mesmos. Esse poder é a liberdade de ser quem você realmente é, livre do que o mundo tenta impor. No vídeo de hoje, vamos explorar como o desapego emocional não é abrir mão do sentir, mas sim assumir o controle sobre suas emoções. Vamos falar sobre as correntes invisíveis que prendem a mente, expectativas, medos, apegos à identidade e a dificuldade de lidar com perdas. E, principalmente, vamos descobrir como transformar tudo isso em força, equilíbrio e clareza mental, para que você possa enfrentar os desafios da vida com uma serenidade que ninguém pode tirar. Esse caminho não é fácil, nunca foi, mas é onde nasce a verdadeira invencibilidade, aquela que não depende de fatores externos. É o escudo interno que te mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Vamos também refletir sobre como praticar o desapego no dia a dia, transformando pequenas escolhas em um hábito poderoso. Mas antes de seguir, quero te convidar a deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda a manter viva essa corrente de sabedoria prática que fortalece nossa mente e nosso espírito. Vá até a área de comentários e escreva: eu me comprometo a ser dono das minhas emoções. Essa é a sua promessa, o primeiro passo para acender a chama da mudança que transforma o peso do apego em liberdade e força. Agora, vamos começar. Número 1. O peso que você não vê. O apego emocional é um peso silencioso, invisível aos olhos, mas que sufoca a alma. Diferente do que pensamos, não são as circunstâncias externas que nos quebram. É o modo como seguramos o que não podemos controlar. Marco Aurélio escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela. Esse é o ponto de partida para entender o verdadeiro fardo que carregamos. Quando nos apegamos, mantemos em nossas mãos uma corda que nos amarra ao passado, ao futuro ou às expectativas alheias. Essa corda não é feita de matéria, mas de pensamentos e emoções que insistimos em alimentar. É como carregar uma mochila cheia de pedras, enquanto acreditamos estar lutando contra o vento. O verdadeiro peso está dentro, no apego que impede a liberdade. Sêneca nos ensina que devemos distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. O apego surge da ilusão de que podemos controlar tudo: pessoas, resultados, sentimentos. Essa ilusão é uma armadilha que rouba nossa paz e desgasta nosso espírito. O desapego, por sua vez, é o exercício de soltar essa corda, reconhecendo que o mundo segue seu curso, com ou sem nossa aprovação. Essa libertação não significa frieza ou indiferença, mas um domínio profundo sobre si mesmo. O verdadeiro estoico não é aquele que nunca sente, mas quem não deixa o sentir dominar sua vida. O peso invisível do apego é transformado assim em leveza interior, uma força silenciosa que não depende das circunstâncias para existir. Neste momento, comece a perceber: quais pedras você carrega? Quais apegos te impedem de avançar? Reconhecer esse peso é o primeiro passo para a liberdade, porque só quem conhece o peso pode escolher colocá-lo no chão. Número 2. Desapegar não é se importar menos. Muita gente confunde desapego com indiferença, como se soltar fosse deixar de sentir ou se importar, mas isso está longe da verdade. No estoicismo, desapegar é escolher onde colocar sua atenção e energia, não evitar o sentimento, mas não ser dominado por ele. É uma distinção sutil, porém profunda.
Epicteto dizia que devemos desejar o que depende de nós e aceitar o que não depende. Isso não significa fechar o coração, mas entender que se importar demais com o que está fora do nosso controle é sofrer duas vezes, uma pela expectativa e outra pela frustração. Desapegar é cuidar do que podemos e deixar o resto seguir seu curso. Quando você desapega, não apaga sua sensibilidade. Pelo contrário, você a direciona com sabedoria. Imagine um jardineiro que cuida das plantas, rega as que estão ao seu alcance e aceita que o sol e a chuva sejam o que irão nutrir o resto. Ele não abandona o jardim, mas entende os limites do seu alcance. Desapegar é um ato de coragem. Exige enfrentar a ansiedade da incerteza e o medo da perda. Mas é também um caminho para uma presença mais genuína, porque você deixa de se dispersar com pensamentos inúteis e emoções que não ajudam. Assim, o que você sente se torna mais claro, mais verdadeiro. Portanto, desapegar não é se importar menos, é se importar melhor. É aprender a escolher onde investir sua energia para que ela não se dissipe em sofrimento ou controle ilusório. Esse é o poder que transforma, a força de estar inteiro, mesmo quando as coisas mudam, mesmo quando a vida surpreende. Número 3. Liberte-se das expectativas que te prendem. Expectativas são como fios invisíveis que nos amarram a resultados e pessoas, criando uma prisão silenciosa. Quando esperamos que algo ou alguém seja de uma forma específica, nos tornamos reféns dessas imagens idealizadas. Marco Aurélio nos lembra: a raiva nasce das expectativas não cumpridas. O problema não está no que acontece, mas no que esperamos que aconteça. A mente que cria cenários, que deseja que o mundo se encaixe em nossos desejos, sofre uma luta constante contra a realidade. E essa batalha é sempre perdida. A liberdade surge quando soltamos o desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. O estoico não rejeita a esperança ou o planejamento, mas entende que a vida é incerta e que a verdadeira força está em aceitar o que vem. Essa aceitação é ativa, não passiva. É se preparar para agir da melhor forma possível, independentemente do resultado. Liberar-se das expectativas é abrir espaço para o presente, para o que realmente está acontecendo. É olhar para a vida sem as lentes distorcidas do deveria ser, e sim com a clareza do é. Quando abandonamos o que deveria ser, nos tornamos mais resilientes e serenos. Essa liberdade nos dá poder. Ela impede que nossa paz dependa do mundo externo. Assim, deixamos de ser vítimas do que não controlamos e nos tornamos autores da nossa reação. Esse é o primeiro passo para a invencibilidade interior. Comece agora a perceber quais expectativas você carrega que só te limitam, que prisões invisíveis te impedem de ser livre. O desapego nasce desse olhar sincero. Soltar não é perder, é ganhar um espaço onde a alma pode respirar e crescer. Número 4. Como controlar suas emoções de verdade. Controlar emoções não significa reprimi-las ou fingir que não existem. No estoicismo, o verdadeiro controle nasce do entendimento profundo do que sentimos e do espaço que damos a essas emoções antes de agir. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Imagine suas emoções como ondas no mar. Você não pode impedir que elas surjam, mas pode escolher como navegar nelas. A raiva, a tristeza, o medo, todas são naturais, sinais de que algo toca nossa alma. O segredo está em não deixar que essas ondas nos arrastem para longe do equilíbrio. O primeiro passo é criar um silêncio interno, uma pausa consciente entre o sentir e o agir. Esse espaço é a sua liberdade. Nesse intervalo, você pode observar a emoção sem se identificar completamente com ela.
Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Controlar emoções de verdade é exercitar essa consciência diariamente. É treinar a mente para não reagir impulsivamente, para não se perder nas tempestades internas. Essa prática cria uma fortaleza invisível, onde você permanece firme, mesmo em meio ao caos. Além disso, entender que emoções são mensagens, não mandatos, ajuda a lidar com elas de forma saudável. Elas indicam onde nossas expectativas foram frustradas ou onde precisamos de atenção. Assim, controlar emoções é também cuidar de si mesmo com honestidade e compaixão. No fundo, o domínio emocional é a base para a invencibilidade estoica. É o poder silencioso que mantém a serenidade e permite agir com clareza, sem se deixar dominar por impulsos. Esse é o controle que transforma, não o da força bruta, mas o da mente tranquila. Número 5. O poder do silêncio entre sentir e agir. Entre o instante em que uma emoção surge e o momento em que decidimos agir, existe um espaço. Um silêncio que poucos percebem, mas que carrega todo o poder da liberdade. Epicteto nos ensinou a valorizar esse intervalo, pois é nele que reside a verdadeira escolha. Esse silêncio não é ausência, mas presença consciente. É o momento sagrado em que a mente se distancia do turbilhão emocional e observa com clareza o que está acontecendo. Nessa pausa, o impulso perde força e a ação ganha direção. Imagine estar no olho de uma tempestade. Lá dentro, a calma, um espaço protegido onde tudo pode ser visto sem pressa. O poder do silêncio é esse ponto de equilíbrio, onde você não é refém do que sente, mas seu senhor. Cultivar essa pausa requer treino e atenção. A mente moderna nos pressiona a responder rápido, a agir sem pensar. Mas o estoicismo nos convida a desacelerar, a criar esse espaço interno que evita reações impulsivas e desgastantes. Quando você aprende a respeitar o silêncio entre sentir e agir, transforma sua relação com as emoções. Deixa de ser um mar agitado para se tornar um lago profundo e tranquilo, capaz de refletir o céu, mesmo quando a tempestade sopra lá fora. Esse espaço é o berço da invencibilidade emocional. Nele, você escolhe suas batalhas, mantém o foco no que importa e protege sua paz. É onde nasce o controle que não se compra, não se herda, se conquista dia após dia. Número 6. Aceite. Nada dura para sempre. A única certeza da vida é a mudança. Tudo que conhecemos, amamos ou tememos está em constante transformação. Marco Aurélio nos lembra: tudo o que vemos é uma opinião, não a coisa em si. Isso significa que o apego nasce da ilusão de permanência. Nada dura para sempre. Relações, conquistas, momentos bons e ruins, tudo passa. Aceitar essa verdade não é resignação, mas um ato de coragem e lucidez. É reconhecer que segurar o que é passageiro só gera sofrimento e desgaste. O estoico entende que resistir à impermanência é como tentar segurar a areia com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Libertar-se desse apego é abrir as mãos, deixando o que deve ir embora seguir seu curso. Essa aceitação não nos torna frios ou distantes, mas nos fortalece. Quando abraçamos a transitoriedade, nos tornamos como árvores que, mesmo após perder suas folhas, mantêm raízes firmes e prontas para renascer. Assim, o desapego se torna uma fonte de resiliência. Ele nos permite passar pelas perdas sem perder o equilíbrio interior. A impermanência é o ritmo da vida e o estoico dança com ele, em vez de lutar contra a maré. Aceitar que nada dura para sempre é o passo que nos libera das correntes invisíveis do apego e nos conecta ao que realmente importa: o presente e a nossa capacidade de escolher a atitude diante da mudança. Número 7.
Como transformar a perda em força. A perda é uma das experiências mais duras que enfrentamos e, inevitavelmente, parte da jornada humana. Mas o estoicismo nos ensina que a dor da perda não precisa ser um fim, ela pode ser um começo. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece o espírito, como o trabalho fortalece o corpo. Quando algo é tirado de nós, seja uma pessoa, uma oportunidade ou um sonho, temos duas opções: ficar presos na dor ou usar essa dor como combustível para crescer. O desapego não significa ausência de sofrimento, mas a capacidade de transformar essa experiência em aprendizado e força interior. Cada cicatriz traz uma lição. Ela revela nossa resistência, nossa capacidade de nos reerguer, mesmo quando tudo parece perdido. A perda escancara o que realmente importa e nos ajuda a enxergar a vida com mais clareza e profundidade. Marco Aurélio escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Essa frase é a essência da transformação. O obstáculo à perda não é um bloqueio, mas um convite para encontrar uma nova rota, dentro de si mesmo. Praticar o desapego é aceitar que perder faz parte do crescimento. Não como derrota, mas como um processo que fortalece a mente e o espírito. A força não está em evitar a queda, mas em se levantar com mais firmeza toda vez que ela acontece. Assim, a perda deixa de ser um peso e se torna um mestre silencioso que nos guia para uma vida mais verdadeira e invencível. Número 8. Solte a identidade que te limita. Muitas das correntes invisíveis que nos prendem estão ligadas à nossa própria identidade. As histórias que contamos sobre quem somos, ao papel que acreditamos ter na vida. Marco Aurélio nos alerta: não se deixe prender por ideias fixas sobre si mesmo. Essa identidade rígida, construída ao longo dos anos, pode se tornar uma prisão silenciosa. Quando nos apegamos a uma versão fixa de nós mesmos, rejeitamos mudanças, evitamos crescer e ficamos presos a padrões que limitam nosso potencial. O estoicismo nos convida a enxergar o eu como algo fluido, em constante transformação. Não somos uma estátua de pedra, mas um rio que flui, adaptando-se ao terreno e às circunstâncias. Soltar a identidade fixa é permitir que a mudança aconteça sem medo ou resistência. Esse desapego da identidade não é perder o que somos, mas expandir o que podemos ser. É reconhecer que o valor verdadeiro não está em etiquetas, conquistas ou rótulos, mas na essência, que permanece mesmo quando tudo muda. Quando soltamos essa rigidez, abrimos espaço para uma autenticidade mais profunda. Uma força que não depende da aprovação externa ou de um passado definido. Essa liberdade interior é uma das maiores conquistas do caminho estoico. Pergunte-se: qual história você está contando sobre si mesmo que te limita? Que máscaras você carrega que já não te servem? Soltar essas amarras é o passo para ser inteiro, verdadeiro e invencível. Número 9. Desapego é um hábito, não um passo único. Desapegar não acontece de uma hora para outra, nem é um ato isolado que resolve tudo. É um caminho, uma prática diária que precisa ser cultivada com disciplina e paciência. Marco Aurélio nos lembra que a repetição é a mãe do aprendizado. Assim como um músculo se fortalece com o treino constante, a mente também precisa desse exercício para se libertar do apego. Todo dia traz novas situações que testam nossa capacidade de soltar o que nos prende. Expectativas, medos, pensamentos obsessivos. O estoicismo ensina que o desapego é a escolha consciente de não deixar a mente se perder no que não pode controlar. É um exercício que exige vigilância e presença. Muitas vezes, precisamos voltar a esse princípio, vez após vez, para fortalecer essa liberdade interior. Além disso, o hábito do desapego não nos torna insensíveis, mas mais conscientes.
Com o tempo, aprendemos a olhar para as emoções e situações com mais clareza, respondendo de forma equilibrada, sem nos afogar em ansiedade ou apego. Por isso, desapegar é mais do que uma decisão. É um treino, um compromisso diário com a própria serenidade. É aceitar que vamos cair e levantar, errar e aprender, mas que cada passo, por menor que seja, nos aproxima da invencibilidade. Esse caminho não tem atalhos, mas cada escolha de soltar é uma vitória silenciosa que constrói uma mente forte e um espírito livre. Desapegar é, acima de tudo, um ato de coragem silenciosa. É abrir mão daquilo que nos pesa para ganhar aquilo que realmente importa, a liberdade de ser inteiro e presente, mesmo em meio ao caos. O estoicismo nos mostra que essa invencibilidade interior não nasce do controle externo, mas do domínio da própria mente e do coração. Quando você escolhe soltar expectativas, medos, identidades rígidas, não está desistindo, está avançando. Está construindo um escudo invisível que protege sua paz e fortalece sua resiliência. É nesse caminho, feito de pequenos gestos diários, que a verdadeira força nasce. Se este vídeo trouxe clareza para sua jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões e compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras. A sabedoria prática do estoicismo é uma luz que se multiplica quando espalhada. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira invencibilidade nasce quando aprendemos a soltar sem medo. Até o próximo vídeo.